a lei do cão. Isso é cada um fazendo o próprio julgamento. Isso é colocando na sua mão a responsabilidade de tirar uma vida ou não. Então, não funciona bem assim. A coisa é muito mais complexa que isso. O próprio Cruz falou, se te colocar com uma arma na mão e um bandido na sua frente e te falar atira, cara, não é todo mundo que tem esse sangue frio pra fazer, não é assim. Mas aí é que vai valer a repetição do mantra, né? Bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido morto. Então aí o cara vai matar com mais tranquilidade. Enfim, eu espero que esses índices não aumentem apesar dessa flexibilização. O fato é que até para Taurus, que é a empresa, hoje a grande empresa nacional, até exportadora de armas, monopólio, né, de armas. Foi terrível essa flexibilização, né, Marcelo? A Taurus esperava que viesse uma flexibilização maior, né? As pessoas esperavam, então as ações da Taurus cresceram no final do ano passado, no começo desse ano, todo mundo estava ganhando dinheiro, e de repente, um dia, 2 dias depois do decreto, as ações caíram quase 50%. E segundo os especialistas do mercado financeiro, uma das causas foi a decepção com o decreto, que eles esperavam muito mais e não veio o que esperavam, então todo mundo começou a vender as ações da Taurus. Vamos para a próxima pauta? Bora. Meio ambiente? Isso. Então vamos lá. O ministro do Meio Ambiente, o polêmico Ricardo Salles, ele voltou atrás ou ele desistiu de voltar atrás da decisão de voltar atrás? Pra mim não sei mais, cara, já não muito claro assim essa. Já virou um padrão do governo, né? Já. Não, mas o padrão era voltar atrás. Agora voltar atrás aí é novidade. Do que a gente tá falando? O Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, ele, na semana que passou, ele simplesmente disse que havia interrompido todos os contratos, toda a prestação de serviço de ONGs relativas ao Ministério do Meio Ambiente. Parou por 90 dias, está tudo parado, todos os contratos não vão ser mais pagos, todos os subsídios vão ser interrompidos, porque nós vamos avaliar todo o trabalho dessas ONGs, ver o que foi feito, o que não foi feito, se o contrato está sendo cumprido, se não está. Inclusive os novos não vão começar, e isso causou um estardalhaço. E vale falar de ONG, porque quando se fala em ONG, né, o cidadão de bem pensa naquela ONG cirandeira, todo mundo lá fumando maconha, não trabalha e só suga a teta do governo. E não é isso. ONG como diz o nome, é uma organização não governamental. Então tem empresas seríssimas que trabalham com pesquisa, com desenvolvimento, que são ONGs, né? Então, inclusive essas trabalham para o Ministério do Meio Ambiente. Exatamente. E aí, talvez até a Tini, que é a ONG da Damares, que está naquela polêmica toda e tudo mais. Enfim, vamos ver se essa investigação, inclusive, continua, né? Porque... Aí não é uma ONG cirandeira, é uma ONG goiabeira. Exatamente. É outra categoria. Essa é goiabeira, é outro padrão de ONG. Talvez essa não tenha sido nem até excluída. Mas o fato é que o ministro, que tinha interrompido esse trabalho das ONGs, que é um trabalho muito importante, as ONGs no Brasil são responsáveis, inclusive, por muitas responsabilidades do Estado, que ele acaba terceirizando esse trabalho para as ONGs, porque não tem competência para atender o Brasil tão diverso e tão grande como é. Mas o fato é que isso causou uma baita polêmica. Um dia depois, ele voltou atrás dizendo que só os contratos que começariam em 2019 seriam paralisados por esses 90 dias, os que já estavam em vigor continuariam a ser pagos e continuariam a trabalhar normalmente, só que depois ele volta atrás da decisão de voltar atrás. Aí é o fato inédito. Aí é o fato inédito. Ele diz, abre aspas, não há nenhum recuo, tanto que a norma que baixamos continua em vigor nos exatos termos em que ela foi emitida. Fecha aspas. Isso aconteceu no dia 17 de janeiro, essa decisão de voltar atrás da decisão de voltar atrás. Então, o fato é que a gente não sabe direito se as ONGs vão receber ou não vão. Agora, o que acontece? Para um governo federal, isso é um fato muito grave. Você interromper contratos vigentes é praticamente um escândalo. Se isso fosse com entidades privadas, se isso fosse com grandes empresas, isso seria uma revolução no Brasil. Isso seria crítica internacional, seria peso. Imagina uma empresa recebendo um comunicado dizendo, olha, você trabalhou pra gente o mês passado, o mês retrasado, mas você não vai receber o pagamento porque eu decidi cancelar todos os contratos. E ainda vou te investigar e, de acordo com o meu princípio, o governo que foi o contrato que foi assinado pelo governo passado vai ser revisto. Oi, peraí.
O Brasil é uma nação maior do que o governo Bolsonaro. Sim. E existe um histórico aqui. Por mais que você não goste desse histórico, vamos revisar pro que tá daqui pra frente. Mas pro que tá daqui pra trás, desculpa, cumpra. Bolsonaro não é o Pedro Álvares Cabral. Ele não chegou no Manaus e tava aqui, terra de índio, selvagem, todo mundo pelado. Isso não é fato. Mas eu acho que uma das táticas, estratégias desse novo governo é questionar as instituições o tempo inteiro, entendeu? Eles colocam as instituições em xeque, em dúvida, justamente para o povo ficar em dúvida também. Normalmente eles, como está em lua de mel, eles ficam pró-Bolsonaro. Então, assim, é uma situação muito séria, muito séria. Essa questão do Brasil tá se transformando numa terra de ninguém, assim, né? O STF não tem mais credibilidade, aí uma outra instituição não tem mais credibilidade, vamos rever isso. Quer dizer assim, como você falou, Marcelo, até hoje, então, quer dizer, tudo que foi feito, o Brasil é a 8ª, 9ª economia mundial, tipo, do nada, à toa. Isso já, inclusive, custou a presidência do IBAMA, né? A presidente do IBAMA, porque o ministro e o Bolsonaro chegaram e falaram: tem um contrato aqui de locação de automóveis pro IBAMA, é um absurdo, vamos cancelar isso, sem perguntar como era o contrato, sem ver se esse contrato era real, que tipo de carro precisava ser alugado, né? Às vezes é isso, o governo não tem uma picape típica para entrar num ambiente onde o IBAMA precisa ir. Foram questionando e dizendo que estava tudo errado. A notícia era como se tivesse, descobrimos sujeira, descobrimos corrupção. E não era bem isso. A presidente do IBAMA falou: não, cara, eu não fico nisso não. Tô indo embora, tchau, pediu demissão e caiu fora. Ela sabia que ia ser demitida, lógico, porque estão colocando lá a turminha, né? Mas ela se antecipou e saiu antes. E eu ia falar disso porque isso não foi um escândalo. Não tinha nenhum escândalo de corrupção nesse contrato. Era só um contrato feito no governo anterior. Mas para eles não pode ter contrato, né? Não pode gastar nada. Bom, se eles usaram no logotipo do novo governo uma fonte gratuita do Google, cara, então o resto eles acham também que as pessoas têm que dar carros gratuitos pro IBAMA, né? Sei lá. Só que é muito grave, né? Esse é um dos exemplos do descaso desse governo com o meio ambiente. Tantos outros que a gente já falou aqui no podcast vai retomar diversas vezes sobre a relação meio ambiente, agricultura, bancada ruralista, enfim, a gente vai falar muito sobre isso, já falou um pouco sobre isso também, mas esse é mais um exemplo do descaso. Só que o fato é que parece que eles não estão nem aí pra isso. Não. Tem uma piada, né, de chegar lá o ministro, o Ricardo, e falar: ô presidente, tudo bem? Falou: você quem é mesmo? Eu sou ministro do Meio Ambiente. O Bolsonaro falou: mas isso não tinha acabado? Ele falou: não, o senhor voltou atrás. Ele falou: tá bom, tinha esquecido. Então, porque é um descaso, e só que eles não estão nem aí, eles estão assim: tem que resolver isso daí, tá ok? E aí vem uma carteirada dessa e, isso abalou a minha popularidade, eu não tô nem aí pro meio ambiente. Só que tem muita gente que tá aí pro meio ambiente. O Brasil, inclusive, muitas empresas que podem fazer parceria com o Brasil, e é um dos pontos aí que vão inclusive para Davos agora tentar, e provavelmente vai ser um tema do nosso próximo ou do outro podcast, participação do Brasil em Davos, precisam de um respaldo do governo mostrando que vai respeitar algumas normas do meio ambiente. O Acordo de Paris, por exemplo, o Brasil vai ficar ou vai sair? Ia sair, mas voltou atrás, continua no acordo. Então, e aí, só que diz que pelo menos por enquanto. Entendeu? Então pode existir também o voltar atrás da decisão de voltar atrás. Essa pode ter sido a primeira decisão de voltar atrás da decisão de voltar atrás. Então, assim, isso é grave. O Brasil precisa de um carinho, de um cuidado, de políticas sérias para o meio ambiente. Mas em relação ao Acordo de Paris, vai ser só até o dia que o Trump ligar e falar: sai agora. É capaz que seja mais ou menos isso mesmo. Qualquer pressão internacional de algum país que interesse ao Brasil, é capaz que seja isso mesmo, que veio essa pressão, a gente vai pular fora. Porque para esse governo não diz absolutamente nada. Não é isso que vai trazer o que esse governo quer. Apesar de eu, particularmente, não saber ainda o que esse governo quer. Tudo bem, ele quer a família tradicional brasileira na ponta, ele quer acabar com a ideologia, o que eles chamam de ideologia de gênero,
não reconhecem uma questão que é a identidade de gênero, eles querem que os valores da religião sejam mantidos na sociedade brasileira. Da religião cristã. Exatamente, com desrespeito à diversidade. Eles querem trazer os índios para a cidadania, né, sem respeitar toda a história e a cultura. Mas o que é de fato esse governo? O que eles querem de fato? Porque assim, trazer emprego para a população, trazer desenvolvimento para o Brasil, isso para mim é balela, isso para mim não existe nesse governo. Então eu confesso que eu não consigo ler esse governo ainda, aonde ele quer chegar. Você não é um eleitor do Bolsonaro, então você nunca vai conseguir, porque nunca teve e não é agora que eles vão ter. Dizendo, na plataforma da eleição, na plataforma de governo dele, era toda baseada em balelas, toda essa baseada em armas, em essa questão, né, de identidade, dos LGBTs, da religião. Eram todas pautas completamente, não vou dizer desimportantes, mas secundárias, gente. Sabe, gerir um país é muito maior do que ele apresentou durante a eleição. Só que os eleitores não deram importância para isso. Por exemplo, Marcelo, um ponto que agitou essa semana aqui, e é a próxima pauta do nosso podcast, foi a visita do Macri, do presidente argentino, a Brasília. Gerou até um desconforto ali na saída dele. O Bolsonaro não acompanhou ele até a saída, como é padrão e tudo mais. Mas o que tá por trás dessa visita? Por que foi tanto rebuliço essa visita, além da questão da Venezuela, que acho que a gente pode até discutir? Acho que por ser a primeira visita, né? O desconforto está existindo faz tempo, né? O Bolsonaro não vai para a Argentina, como é tradição de todo presidente eleito do Brasil. Primeira viagem internacional ir para a Argentina. É apenas uma tradição, mas que era cumprida por todos eles. E aí o Macri ficou ofendido com isso. E em contrapartida, o Macri não veio para posse. Resolveu ficar na Patagônia curtindo suas férias. E aí teve que ter um trabalho aí de diplomacia, Itamaraty, não sei como chama o órgão lá na Argentina, mas o Itamaraty deles lá tiveram que conversar, e o Bolsonaro liga para o Macri liga para o Bolsonaro, e fizeram mais ou menos as pazes e resolveram fazer essa visita. Parece que para o Macri a visita é importante. Ele veio com 10 ministros para o Brasil, até porque o Brasil, querendo ou não, manda nessa porra toda da América do Sul e é o principal parceiro econômico da Argentina. E para o Brasil não é muito, né? A Argentina acho que é o terceiro ou quarto parceiro do Brasil. O Bolsonaro gosta muito mais do Chile do que da Argentina, já mostrou isso, e quer o Chile como modelo. São dois caras que têm perfis mais ou menos diferentes, né? Mesmo os dois sendo de direita, os dois não gostando da Venezuela, os dois não gostando do PT. O Macri é um cara que pode ser chamado de liberal, um cara mais ligado ao mercado e tudo mais, e o Bolsonaro é um cara de extrema direita, né? Goste ou não disso. Então, afinidade eles não tem muita não, mas tem que aprender a se gostar, tem que viver bem e tentar tirar alguma coisa para, inclusive, fazer alguma coisa em relação à Venezuela. Eu acredito que o Macri tenha vindo rapidinho aqui consertar as questões diplomáticas, porque ele deve ter ficado com medo, né, do Paulo Guedes, da fala do Paulo Guedes e de outros membros do governo, dizendo que o Brasil agora não vai primar pelos acordos multilaterais, como Mercosul e outros. Ele vai primar pelos acordos bilaterais que tragam maiores benefícios para o Brasil. Eu quero ver o Brasil negociando com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a Alemanha, e que tipo de força que o Brasil vai ter. Bilateral funciona quando você é o fortão, né? Quando você é o fortão, então com o fraquinho, aí é bilateral. É óbvio. Por que você negocia com países parecidos com você? Porque você tem força, né? Você não vai negociar com um Japão de peito aberto, porque o cara vai pisar na sua cabeça. Mas eu acho que é exatamente esse o ponto. Eu acho que o Macri, ele teve uma... Eu não digo que é humildade, porque a humildade ela passa por uma questão de não ter interesse. Mas ele teve que abaixar a cabeça, botar o rabo entre as pernas e vir aqui, porque depende muito mais do Brasil do que o Brasil da Argentina. A Argentina passa por uma situação de inflação... Fora que o governo dele não deu certo. Não deu certo. Ele colhe lá, como eles mesmos dizem, né, os problemas trazidos pelo governo Kirchner, da Cristina Kirchner, que era o governo anterior, que deixou o país com muita inflação. A moeda só se desvaloriza em relação ao dólar. Acho que perdeu só no ano passado, perdeu 50%
de valor em relação ao dólar. A inflação fechou o ano, se eu não me engano, em 30% ao ano. São dados bem complexos